Segunda aos Tessalonicenses 1, 3-5. Devemos dar graças a Deus por vós sempre, irmãos, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. Isto é o sinal manifesto do justo julgamento de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também sofreis. Vamos analisar. Segunda aos Tessalonicenses 1, 3-5. Devemos dar graças a Deus por vós sempre, irmãos. A quem as graças são dadas? Aos irmãos. Você só pode ser irmão se é filho do mesmo Pai. E se você é filho de Deus, não pode ser filho do diabo também. E em 1 João 3, 9-10, a evidência de quem é filho de Deus e de quem é filho do diabo é que os filhos de Deus não cometem pecado e os filhos do diabo não param de pecar. De quem você é filho? Será que você é um irmão do apóstolo Paulo ou vai chamá-lo de filho do diabo só porque você mesmo não consegue não pecar, já que Jesus não te libertou? Cuida bem para não blasfemar, pois se você diz que um filho do diabo é irmão de um filho de Deus, você chama o mal de bem e o bem de mal. O joio não é trigo e o trigo não é joio. Como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. A sua fé cresce muitíssimo, e a caridade, o que é caridade senão o amar ao próximo como a si mesmo e pôr as necessidades dele na frente das suas, de cada um de vós, de cada um de quem? Dos irmãos. Aumenta de uns para com os outros. A sua caridade com os seus irmãos aumenta continuamente, de maneira que nós mesmos quem? Os apóstolos. Nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Você é motivo de glória aos apóstolos de Deus. A sua vida é em obediência à palavra de Deus. Por causa da vossa paciência e fé, você tem fé e paciência em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. Como assim, perseguições e tribulações? Será que isso acontece nas igrejas de hoje? Será que os membros delas são perseguidos, atribulados e afligidos por causa de Jesus? Será que eles têm que lidar com perdas de pessoas que ofendiam a Jesus? Será que eles têm que lidar com o diabo, os acusando a cada oportunidade? Será que eles lidam com a perda de bens, com traições, com acusações e rejeições todos os dias? Ou será que eles fingem ser cristãos? Isto é o sinal manifesto do justo julgamento de Deus. Pois é, se você sofre por obedecer ao Evangelho, custe o que custar, isso é um sinal manifesto de que você é filho de Deus. Em Filipenses 1, 29, está escrito que a nós, aos regenerados, nos foi concedido não somente crer em Cristo, mas também sofrer por Ele, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Onde mais será que Jesus falou sobre ser digno do reino de Deus? Será que a Bíblia não está completamente sintonizada, livro a livro? Em Mateus 10, 34-39, Jesus falou que se você ama qualquer pessoa ou coisa mais do que a Ele, inclusive a sua própria vida, você é indigno dele. E se não estiver disposto a perdê-las para honrá-lo, pois elas o desonram, você é indigno dele. Será que você deixou os mortos espirituais enterrarem os mortos, conforme Jesus fala em Lucas 9, 59-60? Será que você renunciou tudo que tinha, que era contrário à vontade de Deus, desde emprego a amigos, a família e casa a bens, para honrar o nome dele, conforme Lucas 14, 33? Ou será que você é apenas um ouvinte da palavra, mas não a cumpre, e assim engana-se a si mesmo, conforme Tiago 1, 22, pelo qual também sofreis? Você sofre pelo reino? Você é um irmão obediente à palavra que glorifica aos apóstolos e a Deus? A cruz que você carrega é pesada e tem farpas? Ou você apenas carrega um brinco em formato de cruz na orelha? Você usa da sua abundância como ato de caridade para suprir a necessidade dos seus irmãos? Você se aparta de toda a iniquidade e de todos os iníquos?
Você faz o que Jesus manda ou brinca de ir a uma igreja que não faz o que ele manda? Você é um baita de um hipócrita. Segunda aos Tessalonicenses 1, 6 a 9. Visto que é algo justo diante de Deus, recompensar tribulação aos que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu, com os seus anjos poderosos, em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Vamos analisar. Segunda aos Tessalonicenses 1, 6 a 9. Visto que é algo justo diante de Deus, recompensar tribulação aos que vos atribulam, quem atribula os filhos de Deus, senão aqueles que negam e não acreditam nos seus testemunhos de que eles foram libertos do pecado por Jesus Cristo? Não são os incrédulos que dizem que creem em Jesus, mas negam o seu poder? Jesus te mandou se afastar deles, em 2 Timóteo 3, 5. Não são aqueles que riem da sua cara diante do seu testemunho? Não são aqueles que te chamam de louco? Não são aqueles que vivem tentando achar maneiras de te puxar de volta para a lama, sendo que o próprio Deus te mandou se separar deles? Sim, são todas essas pessoas. E a vós, que sois atribulados, quem é atribulado senão uma pessoa regenerada e liberta, tanto do pecado quanto dos pecadores? Descanso conosco. Sim, estes que são chamados de loucos e que são mal vistos pelos incrédulos são os que vão descansar. Quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu, com os seus anjos poderosos, em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Você sabe o que significa não conhecer a Deus? Será que isso se limita apenas aos ateus, aos budistas e muçulmanos? Não. Isso também inclui os falsos cristãos que não conseguem parar de pecar, pois não conhecem ou não recebem a verdade que Jesus falou com a sua própria boca de que pecar te faz um servo do pecado, mas que Ele e somente Ele te libertaria dessa servidão. Em 1 João 3,6, o apóstolo João diz que qualquer pessoa que peca nunca viu nem conheceu a Jesus. Quem falou através do apóstolo João, senão o Espírito Santo? Você vai chamar o Espírito Santo de mentiroso? Vai mandar Jesus calar a boca? Em suma, se você não conhece Jesus porque não foi liberto do pecado por ele, pois ainda é um filho do diabo e pecador, a vingança de Deus cairá na sua cabeça. Você acha injusto Deus ter te oferecido uma saída para você deixar de servir ao diabo, você ter cuspido na misericórdia dele e ele se vingar por causa do seu desprezo? E dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Você obedece ao Evangelho? Você se separou dos incrédulos de coração? Largou mão dos falsos cristãos? Parou de ser amigo do mundo e inimigo de Deus? Rejeitou os hereges? Usou da sua abundância para ajudar o próximo? Abandonou tudo que ofende a Deus? Vive todos os dias da sua vida em obediência à palavra, pois caso contrário, eis o seu destino, os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Será que é preciso explicar essa parte? Ela é autoexplicativa. Não tente fazer Deus de tolo. O tolo será você.